Ok, minha gente, agora é o Dr. Ricardo, bate-papo legal com ele de toda quarta ou quinta. Ele está aqui com a gente, né? Quarta ou quinta. Primeiro deixa eu passar aqui com o pessoal de casa. Almi Chaves, bom dia. Deise botou aqui, bom dia, Hélio. Esse absurdo de aumento para eles, enquanto nós nem o 13º tivemos. Vou te explicar o que é o absurdo de aumento. Salário dele, desse presidente, esse valor fora o que já roubou, e aí vai roubar. Estamos ferrados por conta da corrupção e da falta de humanidade. Se for o seguinte, no programa de ontem, deixa eu ver se está certinho aqui. No programa de ontem, eu estava falando sobre que agora o presidente recebeu o aumento e os ministros do Supremo também chegaram ao teto de 47 milhões, fora todas as mordomias, né? E tentei explicar para as pessoas o que são os cartões corporativos, né? Que na realidade o cartão corporativo ele é de empresa. Ele deveria. Sim, isso é das empresas, né? Para a empresa. Aí resolveram criar isso para o governo governo também. Aí criaram o cartão corporativo para os governos, né? De modo geral também. E aí eu estava fazendo uma comparação com o salário mínimo, né? O salário mínimo que hoje é 1.518. Lembrei do que eu preciso falar com você. Ah, é? Ah, tá joia. Sobre salário mínimo, depois você me pergunta. Tá. Então, por exemplo, tem um camarada que ontem estava me dizendo o seguinte, a semana passada, ele ganha um salário e meio de aposentadoria. Ou seja, ele hoje deveria estar ganhando R$ 2.277. Significa um salário e meio, R$ 2.277. Só que o que ele vai receber é R$ 1.970. Isso aí Isso é o quê? Isso é o seguinte, na verdade, ele não recebe como salário mínimo. Antigamente isso acontecia. Antigamente isso, acho que foi até 96, 97, isso acontecia. E aí foi criado o chamado salário referência, que é o quê? O aposentado ele não recebe mais salário mínimo, ele recebe salário de referência. Ele não pode receber abaixo do salário mínimo. Então, se a pessoa ganha um salário mínimo, ela vai ser sempre reajustada de acordo com o salário mínimo. Mas quem ganha 1,5, 2, 3, ele começa a ganhar salário referência. E o salário referência que a Previdência paga, ele não é o salário mínimo, ele tem um reajuste totalmente diferente. Então, vai reduzindo ao longo do tempo. Infelizmente, vai reduzindo ao longo do tempo. Né? E você vê muita gente me questiona e tal. Eu não trabalho com direito previdenciário, mas a gente acaba tendo que saber também. E muita gente me questiona, eu paguei a vida inteira sobre 10 salários mínimos, e hoje eu estou recebendo 4, 3 salários. É porque, na verdade, você pode até ter pago sobre 10 salários mínimos, mas hoje o que funciona é o salário referência. Então, você não está recebendo 10 salários mínimos, mas você está recebendo 10 salários referência, que é bem menor do que o salário mínimo. Ele recebia, até dezembro, R$ 1.812, me lembro até dos números. Agora vai receber R$ 1.970, ou seja, está dando uma diferença de R$ 307. Ele tinha que estar recebendo R$ 307 a mais. Isso ele pode ter um recurso, entrar na justiça? Existem situações que sim, que pode ter tido um erro no reajuste. Tá? Isso acontece. Às vezes o INSS ele erra na hora de aplicar o reajuste adequadamente. Mas, em geral, o que acontece realmente é isso. O salário referência é que é diferente do salário mínimo. Então, a correção dele é diferente. Ele tem um reajuste diferente do salário mínimo. Então, ele não vai acompanhar o salário mínimo. Infelizmente, vai chegar um momento em que ele vai ganhar um salário mínimo. Infelizmente, vai chegar nesse momento. E aí, eu estava comparando ontem com o presidente e os ministros do Supremo, e isso é um efeito cascata que vai aumentar todo o judiciário e também o deputado, senadores, aumenta tudo. Aumenta tudo. Já passou esse mês agora a ganhar R$ 47 mil por mês, fora os cartões corporativos, né? Fora os cartões corporativos, fora toda a mordomia, toda a estrutura que eles têm. Né? Hoje o ministro do STF ele tem uma estrutura gigantesca para ele, funcionando para ele. Eu me recordo algumas vezes, porque eu, como trabalho com direito eleitoral, algumas vezes eu já fui ao TSE lá em Brasília, conheci o TSE, o prédio antigo, e conheci o prédio novo do TSE, que já tem um tempo já lá.
E só para se ter uma ideia, cada ministro do TSE, não é nem do STF, cada ministro do TSE tem um andar à disposição dele, com vários funcionários, com toda uma estrutura, garçom. É uma estrutura gigantesca que eles têm à disposição deles 24 horas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Enquanto o Brasil não tomar providência em relação a isso, a sociedade brasileira não tomar essa providência e entender que precisa retirar poderes do Poder Judiciário, que são hoje tem poderes gigantescos, o Brasil vai ter muita dificuldade de ir para frente. A gente vê aí o próprio governo, o próprio Congresso, que hoje está fraco, está muito mal, com um poder muito menor, muito por culpa deles, claro, mas assim, hoje um Congresso muito fraco por conta dos poderes que foram dados aos ministros do STF e por consequência, aos demais. Eles, por sua vez, foram adquirindo esses poderes porque eu acho que o governo fragilizou de tal maneira sim. que o governo está abrindo para o Supremo. Hoje o governo sabe, né? O Lula e o governo dele sabem que eles precisam do STF junto com eles. Então, o que o STF pedir, e com isso vale para todo o judiciário, o que for pedido dentro do governo, eles vão ter que conceder, eles vão conceder. Se eles não concederem, eles caem. E eles sabem disso. Hoje eles sabem o poder que os 11 ministros do STF têm. E os 11 ministros do STF também sabem o poder que têm. Então, eles tomam essas decisões. Eles não estão nem um pouco preocupados mais com... Eles vivem num outro mundo completamente diferente da gente. Mundo. E com um agravante, porque, por exemplo, o deputado recebe muito, mas ele precisa de 4 em 4 anos ter voto. O presidente precisa de 4 em 4 anos arranjar voto, não tem jeito. Os ministros do STF não, eles são vitalícios, eles vão ficar ali, né, no Brasil até os 75 anos. Então, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles não dependem da opinião pública do lado deles. Essa semana, inclusive, o Barroso fez um comentário, não vou me lembrar exatamente o termo, mas o que ele quis dizer é o seguinte: o Brasil precisa de, no caso, políticos que não é político, o nome que ele usou é outro, que não sejam eleitos. Funcionário que não seja eleito. Ele mesmo. Seriam os agentes políticos, ele mesmo. O Brasil precisa de nós. Precisa de nós, Foi o que ele quis dizer. Foi o que ele quis dizer. Aquele discurso dele abrindo o ano judiciário dentro da STF, foi horrível aquele discurso, horrível. Para a população, ele deixou claro o seguinte, horrível que eu digo nesse sentido, ele deixou claro o seguinte: nós é que mandamos no Brasil. Exatamente. Foi isso que ele deixou claro. Quem manda no Brasil somos nós. Somos nós, E vocês não podem nem reclamar que a gente está gastando muito, porque, segundo ele, eles percentualmente estão gastando menos hoje em dia. É exatamente isso que eu entendi também. Eu acho que o ministro Barroso, né? Ele chegou e falou: quem manda no Brasil hoje somos nós, é o Supremo. Você, população, precisa de nós. Exatamente. É isso que ele quis dizer. E vocês precisam de nós. E aí a gente está falando sobre salário, né? E aí chegamos ao 13º do funcionalismo público em Teresópolis, que não foi pago. Segunda-feira agora, o Sindicato de Servidores Públicos participou de uma reunião com o prefeito para tratar mais uma vez do pagamento 13º da categoria, que deveria ter sido quitado em dezembro pelo Vinícius Clausen, que além de não cumprir com a sua responsabilidade, ainda deixou o cofre da prefeitura vazio, né? Além do Leonardo, participaram da reunião com o Sindipmt os secretários André Muniz de Governo, André Soares da Fazenda e Karina Bronze da Administração. E aí eu te pergunto, Ricardo, como é que vai ficar essa situação do 13º? O funcionário pode parar? Perguntar a você se ele deveria parar ou não, está ali a proposta, tá? Quem recebe até 2.000, que são 948 pessoas ativas e inativas, o pagamento vai ser integral até o dia 7, até amanhã. Então, peraí, pagamento, quem recebe até R$2.000... É a proposta. Sim, não, eu ia chegar lá. Receberia até amanhã. Quem recebe acima de 2.000, pagamento em 10 parcelas, com juros de 1% ao mês, a partir da segunda parcela, totalizando 9% na última. Ou seja, vai acumulando os juros. Sindipmt não concordou com a proposta e convocou uma assembleia que vai ser no dia 12 de fevereiro. E aí também eu vou perguntar o que é uma assembleia, né? Uma assembleia geral, extraordinária. E o funcionalismo, ele pode parar? Então, a regra é que não possa, porque o servidor público, o funcionalismo público,
ele presta serviço público. Então, ele é de interesse público. Então, a regra é não poder ter a greve. Entretanto, existem exceções em que o judiciário ele entende que seriam cabíveis, né? Desde que os serviços considerados ali essenciais sejam mantidos. Então, a greve, ainda que ela ocorra, ela não pode impedir os serviços de saúde, os serviços de segurança. Isso ela não pode parar de maneira nenhuma. Ela não pode simplesmente reduzir ali e pronto. E outros serviços que a própria justiça pode entender essenciais. Isso tem que ser levado depois ao judiciário para ser analisado a greve, caso ela ocorra. É possível? É, mas não é a regra. A regra é que do serviço público não se faça greve. E ainda que seja feito, os serviços eles devem ser continuados, apenas havendo uma redução do número de servidores, tudo isso. Mas o serviço público não pode parar de maneira nenhuma. Tá? Isso não é permitido, constitucionalmente isso não é permitido, ele não pode parar. É interesse público, então ele tem que continuar. Pode reduzir, mas parar não. Eu não hoje, mas eu quero conversar com você num programa futuro, talvez na semana que vem. O que pode acontecer agora com o cidadão Vinícius Clauson, ex-prefeito? Se ele vai responder por tudo isso. Mas aí hoje não, a gente não vai falar sobre isso hoje não. Hoje eu tem tenho que ficar aqui na situação aí, né? dos salários mesmo, né? Então, essa situação, o que você acha? Sim, e o que é uma Assembleia Geral Extraordinária? Sim, Assembleia Geral Extraordinária é quando o próprio, ali no caso, o sindicato, ele chama todos os servidores para participarem, né? Ela é extraordinária exatamente porque não estava no calendário como uma Assembleia Ordinária, para que eles tomem essas decisões, para que os servidores possam juntos decidirem se vão querer entrar em greve, se vão concordar com a proposta ou não. O sindicato ele não concordou com a proposta, mas ele ali é composto pela diretoria dele. Mas quem vai tomar essa decisão definitivamente são os servidores em assembleia. Então, correto o que o sindicato fez em querer chamar para uma Assembleia Geral Extraordinária nesse sentido. E aí, juntos ali, eles vão discutir e vão decidir qual caminho eles vão tomar, né? O que precisa ter em mente, e isso eles precisam fazer na hora de tomarem as decisões e tudo mais, é o seguinte: numa greve, quem sai prejudicado é a própria população. Não é o prefeito que vai sair prejudicado, né? Não é a administração pública em si que vai sair prejudicada. Ele vai sair prejudicado na imagem dele, porque teve greve e tudo mais. Mas quem vai ser prejudicado é a população. É diferente de uma greve numa empresa. Se uma empresa, os funcionários entrarem em greve, você tem outra empresa que vai atender a população, questão da concorrência, tudo isso. Agora, o serviço público em si, não. Quem sai prejudicado é toda a população, que não tem nada a ver com isso. A população pagou os seus tributos, age da maneira que tem que agir, faz tudo correto, mas, infelizmente, teve alguém ali no governo que não soube gerenciar, que não soube administrar. Ou soube administrar de uma maneira errada, quis administrar de uma maneira errada, que é o que eu acredito que aconteceu, que houve má fé do prefeito, do antecessor, né? E aí o que precisa ter muito nessa situação, primeiro são os servidores entenderem essa questão, né? Claro, eles precisam receber e entenderem também que muitas vezes o orçamento do município, ele não é um orçamento como o meu, que eu posso pegar, eu montei na minha cabeça um orçamento para minha casa. Vou botar jardineiro, vou pagar uma melhoria, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas apertou, eu pego esse dinheiro e coloco em outro lugar. O orçamento municipal não é assim, o prefeito ele não pode agir dessa forma. O prefeito ele tem que cuidar do orçamento da forma que o Poder Legislativo, a Câmara, determinou. O orçamento é feito pela Câmara, então ele tem que cuidar do orçamento daquela forma. Além disso, existem verbas que são destinadas exclusivamente para um tipo de projeto, para alguma coisa nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente começou a reclamar, mas a gente está vendo a cidade sendo arrumada, a gente está vendo isso, a gente está vendo aquilo, e não pode pagar o servidor. Muitas vezes essas verbas são destinadas para questões específicas, então ele não pode pegar esse dinheiro e jogar para o servidor. Se ele fizer isso, ele vai responder por isso. E pode perder o cargo dele por isso. Então ele não pode fazer isso de maneira nenhuma. Vai responder, vai ficar para a semana que vem, que eu quero saber do caso do Vinícius, se ele vai responder. A Maria Feliz fez um comentário aqui: quem manda no Brasil é a nação brasileira. Assim desejamos, Assim a gente quer, né? O Milton Borges, bom dia. A Prefeitura já aventou a possibilidade de contrair um empréstimo com o Banco do Brasil ou Caixa Econômica? Tenho conhecimento de que outras prefeituras estão indo por esse caminho. Tal empréstimo seria utilizado para saldar salários e outras despesas urgentes.
para ir à manutenção do município. Milton Borges, pode? Pode, o município pode, mas ele tem que ter a aprovação da Câmara, né, e tem que ser tudo muito bem detalhado, né, e o empréstimo também é algo que tem que ser feito com muita cautela, porque na verdade ele vai ser pago também, ele tem que ser pago. Eu não posso simplesmente pegar e pronto, né, então ele tem que ser pago. Então isso tudo tem que ser feito. Acredito que a administração esteja analisando uma questão dessa, tá? Mas também existem outros pontos. Quem vai querer emprestar também? Se eu tenho uma gestão, né, uma administração que não consegue demonstrar que tem como arcar com o compromisso, então eu preciso saber se eu vou ter alguém que realmente vai emprestar. Claro, existem muitas prefeituras que estão conseguindo. E pode ser um caminho para conseguir acertar isso tudo. Mas até isso acontecer, o que eu vejo nessa questão até dos salários e tudo, hoje o empréstimo ele não existe. Pode ser até que a administração esteja analisando isso. Se hoje ele não existe, eu tenho que arranjar uma solução para pagar o 13º. Essa foi a solução que a prefeitura encontrou. Pode ser que em conversas a prefeitura encontre outros, né, outras soluções, mas hoje é isso. Pode ser feito empréstimo? Pode, mas tem que ter uma cautela muito grande, para que o município não tenha uma dívida muito maior lá na frente. Agora uma coisa, tá? O CID-PMT marcou essa Assembleia Geral extraordinária. Nós temos aí aproximadamente 3.500 servidores ativos e inativos. Podem ter certeza que não vão aparecer mais do que 200. Pois é, infelizmente Vai não. ser um número grande se aparecerem 200. Concordo plenamente, infelizmente. E aí depois reclamam que o sindicato tomou uma providência ou que tomou outra, mas na hora lá não compareceram. Isso, infelizmente, é a despolitização do brasileiro que leva a isso. O cara não está nem aí mais e... Não, eu não vou não, deixa fulano vai, enfim. Deixa que eles decidam e depois eu saio reclamando. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Semana que vem eu quero saber disso, né? Se o governador, o prefeito, o próprio presidente da República responde juridicamente pelos desmandos que ele vem a cometer. Sim, vamos conversar sobre isso. Se os erros cometidos, ele vai responder por isso. Sim. É isso que eu quero saber. Tá ótimo. Ok? Tá ok. Vamos comercial, a gente volta já, daqui a pouco residencial da terceira idade e tem notícias aí para você. Voltamos já.